O que começa como um acerto de contas privado dentro de uma mansão luxuosa em São Paulo, rapidamente se transforma em uma noite de violência brutal e absoluta. Uma mulher grávida descobre mensagens secretas, transferências de dinheiro ocultas e um romance sombrio e perverso entre seu marido e a amante. O confronto escala em golpes incontroláveis até que ela desaba, espancada até entrar em coma, estendida sobre o próprio sangue no chão frio. O marido acredita que o poder e o silêncio vão enterrar tudo e vai embora sem olhar para trás, deixando-a para morrer. O que ele não sabe é que uma ligação telefônica na calada da noite faz com que os dois irmãos dela voltem para casa às pressas, desencadeando uma corrente de verdades, grades de prisão e um tribunal onde o dinheiro não protege mais ninguém. Isabela não tinha a intenção de encontrar nada naquela noite. Ela estava apenas procurando um documento relacionado a uma consulta médica de rotina, algo que Eduardo havia pedido para ela encaminhar mais cedo naquele dia. O laptop dele estava aberto na mesa do escritório, desbloqueado, e a tela ainda brilhava fracamente no quarto silencioso. Ela hesitou apenas um segundo antes de se sentar, com movimentos lentos e cuidadosos devido ao peso avançado da gravidez. A primeira coisa que viu não foi um documento. Era um fio de mensagens, depois outro, e então uma confirmação de transferência bancária. Os nomes se repetiam como um mantra de traição. Eduardo, Vanessa. As quantias eram precisas, programadas e deliberadas. Havia chamadas perdidas, chamadas atendidas, mensagens enviadas tarde da noite e de madrugada. Nada daquilo parecia acidental. Nada podia ser explicado como um simples erro. Isabela sentiu o ar abandonar seu peito instantaneamente. Seus dedos tremiam enquanto sua mente tentava desesperadamente rejeitar o que seus olhos confirmavam. Isso não era um mal-entendido. Era um planejamento cruel. Isso era um segredo sustentado por dinheiro e coordenação meticulosa. Quando fechou o laptop, ela já sabia que não conseguiria permanecer em silêncio nem por mais um minuto. Eduardo voltou para casa menos de uma hora depois, agindo como se fosse apenas mais um dia comum. Isabela ainda estava na sala de estar, de pé com dificuldade, com uma mão apoiada firmemente no encosto de uma cadeira para manter o equilíbrio. Ela não gritou, não o acusou com o desespero da emoção. Ela falou com uma clareza que o gelou até os ossos. Ela disse a ele exatamente o que tinha visto. Disse que sabia sobre Vanessa. Disse que sabia sobre as transferências e as ligações. Disse que tudo aquilo tinha que acabar naquele exato momento. Eduardo ficou paralisado no meio da sala. Por um breve momento, não havia raiva em seu rosto, apenas o cálculo frio e o medo de quem foi pego. Ele perguntou o quanto ela tinha visto. Perguntou se ela havia copiado algo ou enviado para alguém. Isabela respondeu com uma honestidade fatal. Disse que tinha visto o suficiente. Disse que não protegeria uma mentira sob o teto de sua casa. Disse que falaria com sua família e com um advogado se ele não parasse imediatamente. Foi então que a compostura dele se quebrou completamente. Eduardo começou a andar de um lado para o outro como um animal enjaulado. Sua voz se elevava e suas palavras eram cortantes, defensivas e carregadas de veneno. Ele disse que ela não entendia nada do mundo dele. Disse que ela estava reagindo de forma exagerada e histérica. Disse que ela lhe devia lealdade cega. Isabela não levantou a voz nem por um segundo. Ela se repetiu com calma. Disse que carregava o filho dele. Disse que não permitiria que o engano e a sujeira definissem sua vida e a de seu bebê. A discussão escalou rapidamente. Eduardo a acusou de ameaçá-lo.
Acusou-a de tentar arruinar tudo o que ele havia construído com tanto esforço. Seu medo se transformou em uma raiva do tipo mais perigoso, aquela que surge ao perder o controle, em vez de ganhá-lo. Isabela tentou recuar para se proteger, mas seu corpo era lento, pesado, limitado pela gravidez. Quando Eduardo a golpeou, não foi algo calculado. Foi reativo, bruto e descontrolado. A força do impacto a fez perder o equilíbrio totalmente. Ela caiu e seu corpo atingiu o chão em um ângulo contra o qual não pôde se proteger de forma alguma. Uma dor aguda, lancinante e imediata invadiu seu abdômen. Ela gritou uma única vez, um som que ecoou pelas paredes gélidas da mansão, e depois tentou se mover, mas seus membros não responderam como deveriam. Eduardo ficou de pé sobre ela, respirando com dificuldade, o peito subindo e descendo. Ele viu o sangue começar a manchar o chão. Viu os olhos dela lutando desesperadamente para focar em seu rosto. Viu que ela não respondia normalmente aos estímulos. A realidade do que havia feito se assentou sobre ele, pesada e inegável. Isso não era mais uma discussão doméstica. Isso era grave. Isso era potencialmente fatal. Por um momento eterno, ele não fez absolutamente nada. Isabela tentou falar, tentou pedir por seu bebê, mas as palavras não se formavam na garganta seca. Sua visão ficou turva, o quarto inteiro inclinou. A dor diminuiu estranhamente, tornando-se algo distante, abafado e aterrador. Ela se sentiu desvanecer, consciente o suficiente para saber que estava perdendo os sentidos, mas totalmente incapaz de impedir o abismo que se abria. Eduardo entendeu o risco jurídico e pessoal imediatamente. Sabia que ela estava grávida de 7 meses. Sabia o que os médicos seriam obrigados por lei a relatar à polícia. Sabia o que uma chamada de socorro desencadearia em sua vida perfeita. Ele não se ajoelhou ao seu lado para ampará-la. Não verificou seu pulso. Não gritou por ajuda. Ele escolheu o silêncio covarde. Eduardo recuou um passo, depois outro. Passou a mão pelo cabelo e olhou ao redor do quarto como se buscasse uma solução mágica que não envolvesse responsabilidade. Ele decidiu rapidamente, com o sangue frio de um criminoso. Recolheu seus pertences pessoais, movendo-se com uma urgência maníaca, mas sem pânico aparente. Evitou olhar para o corpo de Isabela enquanto arrumava as coisas. Evitou tomar qualquer decisão que o vinculasse àquela cena de horror. Quando terminou, caminhou até a porta. Parou apenas uma vez com a mão na maçaneta gélida. Isabela jazia imóvel atrás dele, com a respiração superficial, curta e o corpo paralisado. Ele não se virou para dar um último olhar. Eduardo abandonou a casa e a própria família naquela noite. Ele dirigiu diretamente para a casa de Vanessa, buscando refúgio no pecado que causou tudo isso. Não ligou antes. Quando ela abriu a porta e o viu, notou a expressão dele e soube que algo terrível havia acontecido. Ele contou apenas parte da verdade, a parte que o beneficiava. Disse que houve uma discussão acalorada. Disse que Isabela havia desmaiado subitamente. Disse que precisava ficar ali, escondido do mundo. Vanessa não fez perguntas que forçariam respostas que ela não queria ouvir. Dentro da mansão que ele deixou para trás, o silêncio se aprofundou como uma sepultura. As luzes permaneceram acesas, brilhando sobre o mármore. Os cômodos permaneceram inalterados e luxuosos. Isabela jazia exatamente onde havia caído, inconsciente, sangrando sozinha no escuro da própria alma. Ninguém a verificou. Ninguém pronunciou seu nome. Nenhuma chamada de ajuda veio do homem que, diante de Deus, havia prometido protegê-la e amá-la. O tempo passou sem medida.
A casa, antes cheia de rotina e conversa, ficou em um silêncio mortal. O som da porta se fechando ecoou na mente de Isabela muito depois de Eduardo ter partido. Ela permaneceu imóvel, sua vida suspensa naquele espaço gélido, sem ser vista nem reconhecida por ninguém. A porta se fechou atrás de Eduardo, deixando a vida de Isabela flutuando silenciosamente dentro da casa vazia. Thomas Reed voltou para a casa mais tarde naquela noite por puro costume, mais do que por uma instrução específica. Ele trabalhava ali como segurança e motorista há tempo suficiente para perceber quando as rotinas eram quebradas de forma estranha. As luzes continuavam acesas em cômodos que normalmente estariam escuros àquela hora da madrugada. O carro de Eduardo não estava na garagem. O silêncio que emanava da casa parecia errado. Não era um silêncio pacífico de sono. Era um silêncio pesado de abandono e tragédia. Thomas moveu-se com cuidado pelo corredor, mantendo os sentidos alertas, chamando o nome de Isabela 2 vezes, mantendo a voz baixa para não assustar. Não houve resposta. Ao entrar na sala de estar principal, ele a viu no chão. Seu corpo estava imóvel, em uma posição antinatural e assustadora. Por um breve momento, ele ficou parado na entrada, esperando desesperadamente estar errado, esperando que ela se movesse ou soltasse um suspiro. Ela não se moveu. Thomas ajoelhou-se ao lado dela, perto o suficiente para ver a poça de sangue, perto o suficiente para ver o subir e descer superficial e fraco de seu peito. Sua pele estava pálida, quase translúcida sob as luzes da sala. Seus olhos estavam fechados, mas não pareciam em paz. A princípio, ele não a tocou, temendo piorar a situação. Tinha visto acidentes em sua carreira, mas aquilo não parecia um acidente doméstico. As marcas no corpo dela estavam erradas. A posição de queda estava errada. Aquilo não foi uma queda acidental por tontura. Foi o resultado de uma violência brutal. Eduardo não estava em lugar nenhum da casa. Thomas levantou-se lentamente, com o coração batendo forte contra as costelas. Compreendeu o peso esmagador do que estava vendo. Isabela estava grávida. O que quer que tivesse acontecido naquela sala trazia consequências muito além de uma simples discussão de casal. Ele hesitou por um segundo, com a mão pairando sobre o telefone. Pedir ajuda significava envolver as autoridades. Significava perguntas difíceis. Significava o fim de seu emprego com um homem poderoso. Significava cruzar uma linha que muitas vezes se esperava que pessoas como ele nunca cruzassem. Olhou novamente para Isabela, vulnerável e moribunda. Ela não se moveu. A dúvida durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade de julgamento moral. Thomas tomou sua decisão. Discou para os serviços de emergência do SAMU, com voz firme, mas urgente, explicando que havia uma mulher grávida inconsciente, sangrando, e que não respondia aos chamados. Deu o endereço preciso do condomínio. Seguiu as instruções do atendente sem questionar uma única vírgula. Quando a ambulância chegou, o som das sirenes quebrou o silêncio sepulcral da rua tranquila e rica. Os petit paramédicos agiram com uma rapidez profissional impressionante. Perguntaram o que tinha acontecido. Thomas disse a verdade crua, que a encontrou daquele jeito ao chegar. Não especulou. Não suavizou a cena terrível. Observou em silêncio enquanto avaliavam o estado crítico dela, checando sinais vitais, garantindo as vias aéreas e preparando a maca para transporte imediato. Isabela foi erguida com um cuidado extremo. A visão do corpo dela se movendo apenas porque estranhos o moviam fez o peito de Thomas apertar com uma tristeza profunda. Ele o seguiu para fora, vestindo o casaco às pressas,
com a mente focada em uma única coisa. Ela e o bebê precisavam sobreviver. Viajou na ambulância a pedido dos paramédicos, sentado perto dos pés dela, ouvindo a urgência controlada da equipe médica durante o trajeto. Em certo momento, um dos paramédicos falou baixo com outro sobre a frequência cardíaca fetal. As palavras eram calmas e técnicas, mas o significado era aterrorizante. O batimento cardíaco do bebê estava fraco e instável. O tempo era o fator crucial entre a vida e a morte. No hospital, Isabela foi levada rapidamente para a sala de emergência. Thomas esperou o tempo suficiente para dar seu nome, seus documentos e explicar novamente como a encontrou. Depois, pediram que ele se sentasse na sala de espera gélida. Os minutos passavam como horas sem nenhuma informação. Quando um médico finalmente saiu para falar com ele, a notícia foi grave. Isabela havia entrado em coma profundo devido ao trauma. Estavam fazendo absolutamente tudo o que podiam, mas a situação era crítica para ambos. Eduardo não estava lá. Thomas observava as portas automáticas do hospital, esperando a qualquer momento que Eduardo chegasse com seus advogados para exigir respostas ou assumir o controle da narrativa. Ele não veio. Sem ligações para a recepção, sem mensagens para o celular de Thomas, sem perguntas sobre o estado da esposa. A ausência de Eduardo era barulhenta, gritante e incriminadora. As horas passavam, as enfermeiras entravam e saíam em ritmo frenético. As máquinas zumbiam constantemente. Isabela permanecia mergulhada na escuridão do inconsciente. Thomas sentou-se com as mãos entrelaçadas, revivendo a cena na casa repetidamente em sua mente. Quanto mais tempo Eduardo ficava longe, mais clara se tornava a verdade obscura. Aquilo não era a confusão de um marido chocado, não era a ignorância da gravidade, era abandono intencional de uma vítima. Thomas compreendeu então que o silêncio não era mais uma opção aceitável. Foi até o corredor isolado e pegou o telefone. Nunca tinha ligado para os irmãos de Isabela antes, mas tinha os números em uma lista de contatos de emergência que a própria Isabela insistira em deixar com ele meses atrás, como se previsse o que estava por vir. Seus dedos tremiam levemente ao discar o primeiro número. David respondeu rapidamente, com a voz carregada de sono, mas Thomas não desperdiçou palavras com gentilezas. Disse que Isabela estava no hospital central. Disse que estava inconsciente. Disse que havia sinais de violência severa em seu corpo. Disse que Eduardo tinha ido embora e não atendia ninguém. Michael foi adicionado à chamada conferência momentos depois. Thomas repetiu tudo, palavra por palavra. Não exagerou para causar efeito. Não especulou sobre os motivos. Disse exatamente o que tinha visto com seus próprios olhos, o que tinha feito para salvá-la e o que não tinha acontecido por parte de Eduardo. Houve um silêncio mortal na linha. O tipo de silêncio que surge quando as pessoas processam algo que nunca imaginaram ouvir sobre alguém que amam. Depois vieram as perguntas afiadas, controladas e precisas. Thomas respondeu a cada uma sem hesitar. Disse a hora exata da ambulância. Disse que Eduardo não tinha voltado e que os médicos estavam seriamente preocupados com a mãe e o bebê. Quando a ligação terminou, Thomas ficou sozinho no corredor do hospital, sentindo o peso histórico do que tinha acabado de fazer. Sabia que haveria consequências profissionais e pessoais graves, e as aceitou de bom grado. Dentro do quarto, Isabela jazia cercada por máquinas frias que mediam o que seu corpo já não podia comunicar ao mundo. Seu estado era frágil como vidro, seu futuro totalmente incerto, mas ela já não estava desamparada no escuro. A 2 cidades de distância, em um estado de alerta total, os 2 irmãos começaram a fazer as malas sem discutir um único detalhe.
Quaisquer que fossem os planos importantes para os próximos dias, dissolveram-se instantaneamente no ar. A irmã precisava deles. O sangue deles pedia por justiça. Nada mais importava na face da terra. E no espaço tranquilo entre esses dois momentos, uma única chamada telefônica reescreveu o curso de tudo o que se seguiu. David Carter atendeu a chamada no meio da noite e ouviu sem interromper, endireitando a postura a cada frase que Thomas dizia. Quando Thomas terminou, David estava completamente acordado, a mente funcionando em alta velocidade. Fez apenas uma pergunta essencial. Em qual hospital ela está exatamente? Michael Carter estava no telefone momentos depois, já pegando as chaves do carro. David não precisou repetir nada. Thomas, sim, falou com cuidado novamente, escolhendo a precisão cirúrgica em vez da emoção barata. Isabela estava no hospital. Estava inconsciente em um coma. Os médicos estavam muito preocupados. Eduardo tinha desaparecido. Havia sinais claros de violência grave. Nenhum dos irmãos discutiu sobre o trabalho ou compromissos. Nenhum pediu tranquilidade ou calma. A chamada terminou com um único entendimento compartilhado, forjado na infância. Eles partiriam imediatamente e o culpado pagaria. Em menos de uma hora, as malas estavam prontas, rotas traçadas no GPS, a adrenalina correndo nas veias. Não houve discussão sobre o cansaço do momento ou a conveniência da viagem. As vidas das quais se afastaram temporariamente já não tinham importância alguma. Quando o amanhecer começou a clarear o céu com tons de cinza, eles já estavam em movimento acelerado pela estrada. Chegaram ao hospital sem nenhuma cerimônia. Ninguém os anunciou. Eles apenas entraram com a autoridade de quem pertence àquele sangue. Registraram-se na recepção, seguiram as indicações frias das placas e caminharam pelo longo corredor em um silêncio que impunha respeito. O som de seus passos ecoava suavemente no chão polido de mármore. O cheiro forte de desinfetante pairava no ar pesado. Nenhum dos dois falou ao se aproximar do quarto de UTI. Isabela jazia imóvel sob as luzes fluorescentes. Tubos e monitores a cercavam por todos os lados, seus ritmos eletrônicos e silenciosos marcando o tempo que parecia ter parado. Seu rosto estava pálido como cera, seu corpo totalmente imóvel, exceto pelos movimentos sutis e artificiais impostos pelas máquinas de respiração. David parou aos pés da cama, o rosto endurecido. Michael parou ao lado dele, os punhos cerrados. Por um momento, nenhum dos dois se moveu, apenas absorvendo a dor daquela visão. Um médico plantonista entrou no quarto e falou com clareza clínica. Isabela estava em coma de escala profunda. As lesões internas e externas eram graves e documentadas. A gravidez de alto risco complicava absolutamente tudo o que tentavam fazer. Estavam monitorando os batimentos dela e do bebê constantemente, segundo a segundo. As próximas horas e dias seriam o divisor de águas entre a vida e a morte. Nada era garantido. O prognóstico era reservado. David assentiu com a cabeça, processando a informação técnica. Michael, com sua mente analítica, fez perguntas muito específicas. O que exatamente havia sido documentado no momento da entrada? O que havia sido observado pela equipe de enfermagem? O que tecnicamente não podia ser explicado por uma simples queda? O médico respondeu com um cuidado extremo, escolhendo palavras que refletiam cautela médica e uma preocupação evidente. Havia inconsistências brutais. As lesões na cabeça e no abdômen não batiam perfeitamente com uma queda acidental de própria altura. Quando o médico saiu, o quarto voltou ao seu silêncio eletrônico. David exalou o ar lentamente,
como se carregasse o mundo nos pulmões. Michael apoiou uma mão na borda metálica da cama, cuidadoso para não tocar ou interferir nos fios que mantinham Isabela viva. Suas reações eram controladas, medidas e contidas pelo bem dela. O pânico não a ajudaria em nada. A raiva legítima podia e deveria esperar o momento certo. Saíram para o corredor e começaram a fazer as perguntas que realmente importavam. Thomas Reed estava esperando por perto, sentado em um banco de madeira, parecendo exausto e com os ombros pesados pela responsabilidade que assumira sozinho. Quando David pediu para ele falar tudo desde o início, Thomas não hesitou por um segundo. Contou tudo detalhadamente, do momento em que voltou para a mansão até o segundo exato em que as portas traseiras da ambulância se fecharam. Descreveu com precisão como encontrou Isabela caída. Descreveu o rastro de sangue no mármore. Descreveu a ausência absoluta e covarde de Eduardo. Descreveu sua decisão solitária de pedir ajuda médica imediata. Michael ouviu cada palavra atentamente, cruzando as informações. David observou fixamente o rosto de Thomas, buscando qualquer sinal de dúvida. Nenhum dos irmãos o interrompeu. Quando Thomas terminou seu relato, o silêncio que se seguiu no corredor foi muito diferente do silêncio do quarto de UTI. Era um silêncio aguçado, concentrado e perigoso para quem causou aquilo. Eduardo não tinha ido ao hospital nenhuma vez em todas aquelas horas, nem sequer para fazer uma pergunta básica por telefone. Essa ausência total confirmava o que os dois irmãos já suspeitavam no fundo de suas almas. Isso não era um mal-entendido de casal. Isso não era um acidente doméstico. Isso não era algo que se resolveria em silêncio se desse tempo ao tempo. David falou primeiro, com uma voz que parecia vir do gelo. Disse que não enfrentariam Eduardo diretamente em uma briga de rua. Michael concordou imediatamente, com um olhar cúmplice. Reações emocionais e explosões de raiva apenas dariam tempo precioso e desculpas jurídicas para que Eduardo se vitimizasse ou fugisse. Se a verdade sobre o que aconteceu naquela sala importava, ela deveria ser tratada com o rigor adequado da lei. O objetivo de ambos era claro como cristal. Precisavam de fatos incontestáveis. Precisavam de documentação oficial. Precisavam entender exatamente o que aconteceu e, mais importante, como cada detalhe poderia ser provado em um tribunal. A verdadeira justiça exigia paciência estratégica, não barulho desnecessário. Regressaram brevemente ao quarto de Isabela, de pé, lado a lado junto à cama. David prometeu em voz baixa, quase um sussurro, que ela não estaria mais sozinha nunca mais. Michael prometeu que qualquer coisa, qualquer fragmento de dignidade que tivessem tirado dela naquela noite, seria respondido com o peso da lei. Então saíram do quarto com passos decididos e começaram a trabalhar seriamente. Solicitaram cópias autenticadas de todos os relatórios médicos iniciais. Anotaram cronogramas minuciosos. Registraram nomes de cada profissional que a atendeu. Perguntaram quem exatamente a havia admitido na recepção. Perguntaram quem havia falado com os serviços de emergência por rádio. Cada pergunta era deliberada e visava fechar o cerco. Cada resposta era guardada cuidadosamente em seus registros mentais e físicos. Eduardo continuava ausente, escondido em algum lugar da cidade com sua amante. À medida que o hospital mergulhava no silêncio profundo da noite, os irmãos encontraram uma pequena sala de espera isolada e começaram a organizar metodicamente tudo o que sabiam até então. Thomas ficou com eles o tempo todo, respondendo a perguntas adicionais conforme as memórias daquela noite surgiam com mais clareza. Ninguém levantou a voz no recinto. Ninguém especulou sem uma razão sólida.
Quando o relógio passou da meia-noite, algo muito maior que uma suspeita havia tomado forma naquela sala. Ainda não era uma acusação formal perante o Estado. Ainda não era uma investigação criminal, no sentido legal estrito. Mas era uma direção clara e inevitável. Uma investigação privada e implacável havia começado ali mesmo. David contatou profissionais de segurança e advogados de sua inteira confiança. Michael começou a revisar meticulosamente cada registro que possuíam. Não agiram como justiceiros de filmes. Agiram como homens de negócios que entendiam perfeitamente o processo, a prova e a consequência. Cada passo à frente foi dado com um cuidado extremo. Dentro do quarto, Isabela permaneceu inconsciente, alheia ao movimento frenético de proteção ao seu redor. Fora, o mundo continuou indiferente à sua dor, mas para David e Michael, o caminho estava traçado em linha reta. Eles encontrariam a verdade absoluta. Eles protegeriam sua irmã com todas as suas forças e garantiriam que o que aconteceu dentro daquela casa luxuosa não desaparecesse no silêncio conveniente do dinheiro. A noite se aprofundou ainda mais. As luzes dos corredores do hospital diminuíram para poupar energia. Em algum lugar daquela metrópole, a vida noturna continuou ininterrupta e fútil. Mas dentro daqueles muros brancos, algo irreversível e poderoso havia começado. David voltou à mansão na manhã seguinte com um propósito claro e inabalável. Não entrou como um irmão aflito e choroso. Entrou como alguém determinado a entender a mecânica do que aconteceu dentro daquelas paredes. O lugar parecia inalterado à primeira vista, mantendo sua fachada de perfeição. Os móveis caros estavam em ordem impecável. Nada parecia ter sido revirado em uma luta. O silêncio da casa parecia encenado, artificial, como se alguém quisesse desesperadamente que a cena parecesse comum e pacífica. Moveu-se lentamente de quarto em quarto, anotando cada detalhe visual, sem tocar em nada que não fosse estritamente necessário para não contaminar possíveis provas. A sala de estar chamou sua atenção técnica. Imediatamente, o ângulo estranho de uma cadeira, a distância milimétrica entre a mesa de centro e a parede, a posição exata onde Thomas descreveu ter encontrado Isabela caída. Nada ali sugeria uma simples queda por tontura. A disposição dos objetos não apoiava a explicação que Eduardo certamente tentaria usar mais tarde para se livrar da culpa. David revisou o painel principal do sistema de segurança da mansão. Descobriu o que já temia. Várias câmeras externas e internas ficaram inativas durante um intervalo estreito e crucial na noite anterior. Não foram desconectadas por um problema técnico de energia. Não foram danificadas fisicamente. Foram desativadas manualmente através do código de acesso do administrador. O momento da desativação coincidia precisamente demais com o horário da agressão para ser apenas uma coincidência infeliz. Fotografou o painel de controle e documentou minuciosamente todos os registros de tempo do sistema. Enquanto David trabalhava na reconstrução da cena na casa, Michael focava no que Eduardo sempre tratara como sua fortaleza intocável, suas finanças e seus dados digitais. Michael acessou os registros que Isabela, por um instinto de sobrevivência, havia compartilhado com ele anteriormente para a segurança, informações confidenciais que ela pedira para ele guardar, sem dar maiores explicações meses atrás. Naquele momento, Michael respeitou seu silêncio e não a pressionou. Agora, a razão trágica ficava clara como a luz do dia. As transferências bancárias se destacaram imediatamente na tela. Quantias regulares, vultosas, intervalos consistentes e matemáticos, sempre para contas ligadas diretamente a Vanessa.
Também havia mensagens que haviam sido excluídas, mas eram recuperáveis através de dados de backup em nuvem, conversas que confirmavam uma coordenação fria em vez de um impulso momentâneo. Michael organizou tudo cuidadosamente, etiquetando datas e cruzando horários com as ausências de Eduardo. De volta ao hospital, o médico-chefe revisou o caso de Isabela com uma preocupação crescente que já não podia esconder. As lesões documentadas no corpo dela simplesmente não se alinhavam com um acidente doméstico ou uma queda de própria altura. A localização dos traumas e a gravidade dos impactos sugeriam o uso de força bruta e direcionada. Isso foi devidamente anotado no relatório médico oficial, sem uma acusação direta por escrito, mas com uma clareza técnica que falava por si só. O relatório foi armazenado seguindo o protocolo rigoroso de casos suspeitos e preservado para as autoridades. Pediram a Thomas Reed que fornecesse uma declaração detalhada e assinada. Ele o fez sem hesitar por um momento sequer. Descreveu o estado exato da casa ao chegar, as lesões visíveis de Isabela, a ausência total de Eduardo e sua decisão desesperada de chamar a emergência. Seu relato era consistente em cada detalhe. Era preciso e cirúrgico. Não mudou uma única vírgula sob a repetição exaustiva das perguntas. Através da reconstrução meticulosa da linha do tempo, David e Michael estabeleceram o momento exato em que Eduardo saiu da casa com seu carro. A vigilância da guarita do condomínio confirmou a saída do veículo naquele horário específico. Os dados das torres de celular situaram o aparelho de Eduardo movendo-se diretamente para o endereço de Vanessa logo em seguida. Não houve demora no trajeto, nenhuma tentativa de buscar uma farmácia ou ajuda. A sequência era limpa, lógica e incriminadora. Michael continuou rastreando incansavelmente os registros telefônicos de Eduardo. As ligações entre ele e Vanessa haviam aumentado dramaticamente nos dias que antecederam o incidente. Houve um pico absoluto de atividade imediatamente após Isabela ser encontrada inconsciente no chão da sala. Mensagens enviadas e deletadas às pressas. Chamadas curtas e frequentes que indicavam uma coordenação frenética sem expor o conteúdo diretamente por voz. Quando os irmãos compararam todas as descobertas daquela manhã, surgiu um padrão impossível de ignorar. Acesso às câmeras, desabilitado propositalmente, transferências financeiras suspeitas, exclusão em massa de mensagens, realocação imediata para a casa da amante e silêncio total e absoluto para com o hospital e a família. Cada peça daquelas, se analisada sozinha, poderia talvez ser justificada por um advogado habilidoso, mas juntas, elas formavam uma corrente inquebrável de ocultação criminosa. David e Michael concordaram em uníssono que era finalmente a hora de envolver as autoridades do Estado. Não por uma reação emocional tardia, mas porque a evidência técnica agora exigia uma ação policial imediata. Apresentaram toda a informação compilada às forças da ordem, incluindo os relatórios médicos, os depoimentos detalhados das testemunhas e as linhas do tempo digitais incontestáveis. A oficial Rachel Adams foi a primeira a revisar formalmente todos os materiais entregues pelos irmãos. Ela já havia documentado a admissão hospitalar traumática de Isabela e havia notado com estranheza a ausência prolongada do cônjuge. A nova informação detalhada batia perfeitamente com suas preocupações iniciais de investigadora. Ela escalou o caso imediatamente para o detetive Daniel Moore, especialista em crimes domésticos graves. Moore revisou o arquivo de forma metódica e silenciosa. Fez perguntas pontuais aos irmãos. Solicitou verificação imediata de cada dado digital apresentado. Quando terminou sua análise preliminar,
autorizou a abertura de um caso criminal formal contra Eduardo. O capitão Robert Lewis aprovou os próximos passos operacionais em questão de minutos. A documentação apresentada cumpria todos os requisitos legais rigorosos para uma investigação criminal de alta prioridade. O caso passou instantaneamente da esfera da suspeita familiar para o procedimento do Estado. Ao fim daquele dia longo e exaustivo, uma investigação oficial foi ativada com força total. Eduardo já não dirigia a narrativa dos fatos a seu favor. Já não controlava quem tinha acesso à verdade. O sistema jurídico no qual ele sempre se apoiara para se proteger, agora dirigia toda a sua atenção investigativa para ele. Dentro do quarto do hospital, Isabela permanecia em seu coma profundo e inconsciente, sem saber que a verdade sobre suas lesões estava sendo reunida peça por peça por aqueles que a amavam. Fora, os mecanismos pesados de prestação de contas começaram a se mover de forma silenciosa e deliberada, muito além do alcance do dinheiro de Eduardo. Eduardo ficou escondido no apartamento de Vanessa, com as cortinas pesadas fechadas e o volume da TV mantido baixo para não atrair atenção. Ele não dormiu por um minuto sequer. Viu as notícias e notificações se atualizarem freneticamente no telefone, buscando qualquer menção oficial à condição de saúde de Isabela ou ao incidente na mansão. Cada nova notificação de mensagem fazia seu peito apertar de forma insuportável. O silêncio que ele escolheu não oferecia consolo algum, apenas atrasava as consequências inevitáveis. Ele entendeu perfeitamente o que significava uma mulher grávida em coma, notificação policial obrigatória por parte do hospital. Tomou o telefone e ligou para seu advogado pessoal de alto nível. Descreveu uma discussão acalorada. Evitou entrar em detalhes sobre agressões físicas. Enfatizou sua própria confusão e estado de choque momentâneo. Perguntou qual seria a forma mais rápida e discreta de conter aquela situação antes que ganhasse os jornais. O advogado respondeu com uma cautela profissional que o assustou. A situação era extremamente grave. Qualquer contato direto com o hospital naquele momento poderia ser interpretado legalmente como uma implicação de culpa ou tentativa de coação. Se ele fosse dizer algo oficialmente, precisava ser uma explicação simples e única. Um acidente doméstico trágico, sem nenhuma elaboração adicional que pudesse gerar contradição. Eduardo aceitou o conselho como uma tábua de salvação. Instruiu o advogado a preparar imediatamente uma narrativa de queda acidental, causada por tontura recorrente da gravidez. Ele ainda acreditava piamente que seu dinheiro, sua influência social e seus contatos resolveriam tudo discretamente. Vanessa ouviu toda a ligação, encolhida no canto do sofá. Eduardo se virou para ela e disse que precisava de silêncio absoluto e consistência total por parte dela. Se a polícia fizesse perguntas, ela deveria apenas dizer que ele chegou ao apartamento visivelmente abalado e desorientado por causa de um susto em casa. Nada mais, nada menos. Vanessa concordou com a cabeça, trêmula. Entendeu que sua própria exposição e liberdade dependiam inteiramente desse alinhamento de mentiras. Eduardo acreditou, em sua arrogância, que a fase mais perigosa já havia passado. Disse a si mesmo que ninguém se apresentaria como testemunha contra ele em uma briga de casal entre quatro paredes. Isabela estava inconsciente, incapaz de falar, e sua família morava longe demais para intervir a tempo. Tomou a decisão deliberada e calculada de continuar evitando qualquer comunicação com o hospital. Acreditava que a distância física reduziria sua responsabilidade jurídica. Mas enquanto ele monitorava ansiosamente as manchetes de internet, o chão sob seus pés já havia se movido.
As evidências contra ele continuaram se acumulando em uma pilha impossível de ignorar. Relatórios médicos detalhados, depoimentos de Thomas, dados digitais e transferências financeiras comprometedoras. Tudo foi catalogado, verificado e autenticado pela polícia. As forças da ordem agiram com uma correção impecável. A oficial Adams anotou formalmente a ausência injustificada do cônjuge no leito de dor da esposa. O detetive Moore cruzou todas as referências de tempos e localizações de GPS. O padrão sugeria uma intenção clara de agressão e ocultação, não um estado de confusão pós-acidente. O capitão Lewis solicitou a compilação completa do inquérito. O limite legal foi atingido. Um mandado de prisão temporária foi redigido e assinado por um juiz de plantão. Eduardo, sentado no sofá de Vanessa, achou que tinha ganhado tempo precioso. Confundiu a preparação meticulosa da polícia com hesitação ou fraqueza. Mas as assinaturas finais foram colocadas no papel. O caso avançou para a fase ostensiva. A Polícia Civil chegou ao apartamento de Vanessa logo após o amanhecer, quando a rua ainda estava deserta. Rachel Adams bateu uma única vez na porta, anunciou sua presença oficial com autoridade e esperou apenas alguns segundos antes da porta ser aberta por uma Vanessa pálida. Eduardo apareceu logo atrás, vestindo a mesma roupa amassada com que dormira, com uma expressão tensa, mas tentando manter o controle. Ele não ofereceu resistência física quando sentiu o toque gélido das algemas em seus pulsos. O som do metal fechando ecoou com uma finalidade absoluta no corredor do prédio. Vanessa estava parada atrás dele, atordoada, com as mãos levantadas em sinal de rendição. Foi informada imediatamente de que também estava sendo detida temporariamente para prestar esclarecimentos cruciais. Todos os dispositivos eletrônicos do apartamento foram coletados como prova. Eduardo foi escoltado para fora do prédio em um silêncio humilhante. Pediu para falar com seu advogado e foi informado friamente de que teria essa chance somente após o processamento na delegacia. Ambos foram transportados em viaturas separadas, sem comunicação entre eles. Eduardo olhou fixamente pela janela durante o trajeto, entendendo agora, tarde demais, que as palavras ensaiadas só complicariam o que já fora vastamente documentado contra ele. Na sede da polícia, foram levados para salas de interrogatório separadas. O interrogatório de Vanessa começou primeiro, sob a pressão das luzes da sala. O detetive Moore explicou seus direitos legais e começou com perguntas simples sobre a rotina do casal. As respostas dela foram vacilantes desde o início. Surgiram inconsistências gritantes nos horários das ligações e na sequência dos fatos daquela noite. Ela tentou minimizar desesperadamente sua participação no caso e acabou se contradizendo em pontos fundamentais da narrativa de Eduardo. Cada erro, cada hesitação e cada mentira detectada foram devidamente anotados por Moore. O interrogatório de Eduardo foi uma experiência diferente e muito mais fria. Ele ficou sozinho na mesa de metal, rígido e inexpressivo. Quando Moore entrou na sala e apresentou, um por um, os fatos esmagadores, os laudos médicos de agressão, os registros financeiros, as imagens das câmeras desativadas manualmente, sua localização exata via celular. Eduardo não ofereceu nenhuma reação visível. Recusou-se terminantemente a responder a qualquer pergunta sem a presença de seu advogado de elite e solicitou assistência jurídica imediata. Permaneceu em um silêncio obstinado e arrogante. À medida que as horas passavam, os investigadores comparavam as notas dos dois depoimentos. O relato confuso de Vanessa, conflitando diretamente com os dados técnicos, e o silêncio de Eduardo, não sendo capaz de apagar a linha do tempo criminosa que fora construída.
A promotoria pública foi informada da solidez das provas. As evidências sustentavam perfeitamente a acusação de tentativa de feminicídio e omissão de socorro. As acusações formais foram preparadas com rigor. Eduardo foi enviado para a área de detenção provisória da delegacia. O ambiente ao seu redor mudou drasticamente. Das luzes quentes de sua mansão para as luzes frias e fluorescentes da carceragem, dos sons de música ambiente para os sons metálicos e mecânicos das grades. A cobertura da mídia sobre o caso começou a vazar. Quando a identidade de Eduardo como o agressor da própria esposa grávida vazou para a imprensa, as manchetes explodiram em todo o país. O contraste era nítido e cruel. A influência do dinheiro reduzida a um simples procedimento criminal padrão. Eduardo foi levado ao centro de detenção provisória antes do anoitecer daquele mesmo dia. Foi processado criminalmente e recebeu as roupas padrão de prisioneiro, perdendo sua última marca de status social. A porta de aço da cela fechou com um som absoluto e definitivo. Pela primeira vez em décadas, ele estava totalmente sem proteção, sem telefone de última geração, sem assistente para resolver seus problemas, sem o conforto do seu mundo de privilégios. O espaço era pequeno, úmido e inflexível. Olhou fixamente para a parede oposta, descascada. A narrativa de acidente doméstico que ele construíra com tanto cuidado em sua mente desmoronou como um castelo de cartas. Não restavam mais explicações aceitáveis, apenas as consequências brutas de seus atos. Eduardo foi colocado em uma unidade de detenção compartilhada. O barulho constante e agressivo do bloco de celas engoliu seu silêncio aristocrático. Ao fim do primeiro dia, todos os detentos ali já sabiam exatamente por que ele estava ali. Ele era o homem rico que havia espancado brutalmente a esposa grávida de 7 meses e a deixado para morrer. As palavras de desprezo passaram de boca em boca pelas grades. Os olhos carregados de julgamento o seguiam por onde ele se movia no pátio. Ele sentiu o espaço físico e social ao seu redor endurecer. Aprendeu rapidamente onde não deveria parar e quando não deveria abrir a boca. O isolamento social veio sem nenhuma ordem formal das autoridades. Os bancos do pátio se esvaziavam instantaneamente quando ele chegava perto. As ameaças reais começaram como sussurros sinistros durante as refeições. Uma noite, em um ponto cego proposital das câmeras de vigilância, ele foi agredido fisicamente por outros presos. Foi algo rápido, doloroso e deliberado. Os guardas chegaram somente depois que o recado fora dado. Eduardo entendeu, da maneira mais difícil possível, que seu status e sua conta bancária não significavam absolutamente nada naquele ecossistema de sobrevivência. O pânico real se instalou em sua mente. Seus pensamentos se tornaram desequilibrados e obsessivos. Ele revivia suas escolhas daquela noite repetidamente, buscando caminhos de saída inexistentes. Esperou desesperadamente pelo seu advogado, acreditando ingenuamente que sua simples presença restauraria o controle da situação. O advogado finalmente veio, falou pouco, com um semblante sério, e saiu rapidamente. Havia limites éticos e técnicos que nem mesmo o dinheiro de Eduardo podia ultrapassar, naquele caso tão midiático. Ele perguntou sobre a possibilidade de fiança e outras opções de liberdade condicional. Ouviu a resposta seca de que deveria ser paciente e que a gravidade do crime impedia qualquer benefício imediato. O dinheiro podia talvez atrasar o processo, mas não podia apagar as provas de sangue. Ele cruzara uma linha moral e legal que não se dobrava. Começou a passar os dias sentado sozinho em sua beliche, olhando fixamente para o chão de cimento, tentando desaparecer dentro de si mesmo.
Cada memória de Isabela e do filho, que ele quase matou, o oprimia como uma prensa. Enquanto seu mundo pessoal contraía e se tornava miserável, o mundo de Isabela permanecia suspenso no hospital. Ela jazia imóvel, as máquinas carregando todo o peso vital que seu corpo debilitado não podia sustentar. David e Michael trabalhavam sem uma única interrupção. Reuniram-se com os promotores de justiça, revisaram cada prova técnica, verificaram cada elo da cadeia de custódia das evidências. Não se apressaram em busca de vingança barata. A precisão absoluta era o que importava para garantir uma condenação inquestionável. A data do julgamento final foi marcada. Eduardo foi informado oficialmente durante a contagem matinal dos presos. O momento da verdade chegou com um peso esmagador. Não haveria nenhuma resolução silenciosa nos bastidores. A história completa seria contada diante de todos. Ele sentou na beliche e encarou a parede fria. O pânico voltou ainda mais forte, sufocando-o. Quando chamaram seu nome para o transporte judicial, sentiu o estreitamento final de sua vida. Passou por rostos de detentos que nunca mais veria. Além da porta pesada de ferro, o veículo de transporte de presos esperava com o motor ligado. Ele entrou, de cabeça baixa. O caminho à frente não permitia mais nenhum desvio ou mentira. O tribunal abriu suas portas muito cedo naquela manhã de julgamento. Os bancos da galeria se encheram rapidamente de observadores atentos e repórteres ávidos. O ambiente era carregado de uma eletricidade pesada. Eduardo entrou na sala algemado, vestindo o uniforme cinza da detenção, com o rosto encovado e os olhos baixos. O contraste com sua imagem antiga de sucesso era gritante e chocante para todos. Vanessa sentou-se em um canto com seu próprio advogado, evitando a todo custo olhar para a galeria ou para Eduardo. O promotor de justiça leu os cargos de forma clara, pausada e implacável. Violência doméstica grave, tentativa de feminicídio, abandono de incapaz e ocultação de provas. Os prontuários médicos detalhados de Isabela foram apresentados em telas gigantes primeiro. As imagens clínicas mostraram as lesões internas devastadoras, todas consistentes com o uso de força bruta e totalmente inconsistentes com qualquer tipo de queda acidental. O risco iminente de morte para a mãe e para o bebê foi estabelecido clinicamente por especialistas. Depois, veio a enxurrada de evidências digitais que Michael havia ajudado a compilar. Registros telefônicos detalhados, mensagens de texto apagadas que foram recuperadas do backup, transferências financeiras sistemáticas para a conta de Vanessa. O padrão ilustrava uma coordenação fria e um motivo claro de traição, não uma simples coincidência de fatos. As câmeras desabilitadas manualmente, a realocação imediata para a casa da amante enquanto a esposa sangrava, a ausência total no hospital. A corrente de culpa era visível para qualquer um na sala. Thomas Reed testemunhou sob juramento. Falou com uma simplicidade e honestidade que comoveram os presentes sobre o momento em que encontrou Isabela caída e a ausência covarde de Eduardo. Ele foi firme diante das perguntas agressivas da defesa. Um médico legista explicou as lesões em termos clínicos rigorosos, confirmando cientificamente a violência extrema contra uma mulher grávida. Eduardo, por orientação de seus advogados, não testemunhou em sua própria defesa. Vanessa, quando confrontada com as provas digitais irrefutáveis, hesitou várias vezes, mudou suas declarações anteriores sob pressão e, finalmente, em lágrimas, admitiu seu papel secundário em tentar ocultar informações para proteger Eduardo. O júri retirou-se para a sala de deliberação. A sala do tribunal
mergulhou em um silêncio tenso. Ninguém ousava falar, nem mesmo os membros da imprensa. Eduardo encarou fixamente a mesa de madeira à sua frente. Vanessa apertou as mãos nervosamente sob a mesa. Após horas de espera, o júri voltou à sala. O juiz ocupou seu assento com uma solenidade absoluta. O veredicto foi lido em voz alta, culpado de todos os cargos apresentados. Eduardo foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado, sem direito a qualquer atenuante ou redução inicial. O juiz enfatizou em sua sentença a crueldade extrema, a premeditação e o risco de vida imposto a 2 seres humanos vulneráveis. Logo após a sentença penal, vieram as graves consequências financeiras. O tribunal, em uma decisão reparadora, ordenou o confisco total dos bens de Eduardo no país. Suas propriedades luxuosas, carros e contas bancárias foram integralmente transferidos para o controle de Isabela como forma de indenização e restituição. A intenção clara da justiça era a restituição da dignidade e do sustento. Vanessa foi condenada a 3 anos de liberdade condicional e ao cumprimento de 500 horas de serviço comunitário por sua cumplicidade na ocultação. Eduardo foi escoltado para fora da sala de audiências algemado, e as câmeras capturaram para sempre o momento de sua queda definitiva e absoluta do pedestal de poder. Vanessa chorou copiosamente ao sair do tribunal, mas era tarde demais para arrependimentos fáceis. David e Michael permaneceram sentados em silêncio absoluto até que a sala estivesse quase vazia. Eles não celebraram com gritos. A vitória era amarga. Isabela ainda estava inconsciente no hospital, lutando pela vida. Fora do tribunal, diante de uma nuvem de microfones, David disse apenas que a família respeitava a decisão soberana da justiça e que agora o foco era total na recuperação de sua irmã. No hospital, Isabela permanecia na mesma condição, cercada por máquinas e pelo silêncio da UTI. Mas a resolução legal definitiva existia agora como um escudo sobre ela. As transferências burocráticas de ativos começaram imediatamente sob a supervisão rigorosa de David e Michael. Eduardo foi levado para a penitenciária de segurança máxima antes mesmo daquela noite cair. Vanessa reuniu-se com seu advogado para entender as condições estritas de sua condicional. O hospital permaneceu calmo e vigilante. David sentava-se ao lado da cama dela todas as noites. Michael observava a cidade pela janela do quarto. O trabalho legal continuaria firme para proteger o futuro dela e da criança. Isabela dormia um sono profundo e forçado, alheia à decisão histórica do sistema de justiça. Finalmente, após meses de uma batalha silenciosa entre a vida e a morte, Isabela despertou. Foi um processo lento, começando com uma consciência gradual da luz filtrada pelas cortinas e dos sons suaves do hospital. O quarto estava estável e acolhedor. David e Michael estavam lá, como estiveram em todos os dias de sua ausência. Um médico explicou com calma. O coma havia acabado. Seus sinais vitais estavam estáveis, mas a recuperação física e emocional levaria um longo tempo. Isabela ouviu tudo com uma serenidade nova. David contou a ela sobre o julgamento, a condenação severa de Eduardo e a sentença que o tiraria da sociedade por décadas. Isabela fechou os olhos por um longo momento, absorvendo a informação. Não pediu detalhes sórdidos. Saber o resultado final bastava para sua alma. Nos dias seguintes, enquanto recuperava as forças, as propriedades e contas remanescentes foram formalmente transferidas para o seu controle legal exclusivo. O recurso final de Eduardo foi negado sumariamente pela justiça. Isabela focou todas as suas energias na fisioterapia intensiva. Aprender a sentar novamente,
a levantar-se com apoio, a dar os primeiros passos curtos no corredor. O progresso era medido em pequenos e vitoriosos incrementos diários. O filho, que nascera por uma cesariana de emergência enquanto ela ainda estava em coma, estava a salvo e saudável sob os cuidados da família. O alívio cresceu no lugar do medo paralisante. Quando finalmente recebeu alta hospitalar, ela saiu em silêncio, apoiada firmemente no braço protetor de David. Não voltou para a mansão de luxo onde a tragédia aconteceu. Aquele lugar fora vendido para custear seu novo começo. Foi para uma nova residência, menor, privada, segura e cercada de verde. Desempacou apenas o estritamente necessário para sua nova vida. O passado doloroso não precisava de ordem ou lugar ali. Eduardo começou a cumprir sua longa pena na obscuridade, esquecido pelas manchetes sensacionalistas. Vanessa cumpria seu serviço comunitário em silêncio e anonimato. Thomas Reed continuou firme em sua vida, sabendo que sua verdade salvou 2 vidas. Isabela escolheu um futuro de total discrição e paz. A terapia contínua curava seu corpo e sua mente ferida. O medo, aos poucos, soltou seu aperto constante. Uma manhã, ela viu a luz dourada do sol refletida no chão de sua nova casa. O dia finalmente parecia possível, vibrante e real. A justiça fizera seu trabalho árduo. O que restava para ela agora era o mais importante: viver. O amanhecer surgiu glorioso por uma vida que foi corajosamente preservada. Significado profundo. A jornada de Isabela nos ensina que o silêncio comprado e o ouro das mansões podem esconder a podridão por um tempo, mas nunca têm poder para destruir a verdade quando ela é protegida pela coragem e pela lealdade. A justiça que ela recebeu não foi apenas uma sentença de prisão para seu agressor, mas a devolução sagrada de sua dignidade, sua segurança e seu direito de existir. Onde a traição mais vil tentou apagar uma vida e um futuro, o amor inabalável de quem ficou construiu os pilares de um novo e luminoso recomeço. A verdadeira força de um ser humano não reside no braço que golpeia na covardia do escuro, mas no coração de quem encontra forças para se levantar, caminhar em direção à luz e provar que nenhuma escuridão é eterna.